Meus amigos, o próprio começo da nossa nação foi um encontro após outro, após outro, após outro, com manipuladores. E isso que aconteceu nos dias antigos poderia acontecer novamente, em nossos próprios dias. Portanto, meu tema hoje é a luta de Israel contra os manipuladores. A luta de Israel contra os manipuladores. Como reconhecer um manipulador e como se libertar dele ou dela? Esse é o tema em questão. É possível que algum de vocês que está ouvindo este shiur agora mesmo esteja lidando com uma manipuladora ou um manipulador. Um marido manipulador, uma esposa manipuladora, um sócio de negócios manipulador, um chefe manipulador. E você sabe que há um problema. Sabe que há um problema. Você sente, você percebe, mas não consegue identificá-lo para se libertar dessa situação e se sente como se estivesse preso. Você se sente como se estivesse presa em um túnel sem saída. Se este for o caso, deverás assistir a esta aula do começo ao fim, do começo ao fim. Porque eu vou colocar em suas mãos segredos pelos quais você poderá reconhecer um manipulador e como se libertar da manipulação. Como se libertar desse espírito de manipulação? Então vamos por partes. O que é a manipulação? Quando falamos de manipulação, a que estamos nos referindo? E quem é um manipulador? Manipulação. Manipular vem de duas palavras latinas. Manus, que significa mão, relacionado com a mão, e plere, que significa encher. Encher, ou seja, alguém que pode manusear coisas com as mãos, que pode manipular com as mãos. Um militar de alta patente, por exemplo, um centurião romano, tinha em suas mãos vários subordinados e ele podia movê-los, manipulá-los de um lugar para outro. Um camponês tem em suas mãos uma quantidade de sementes e ele pode manipular e decidir para onde vai cada semente em todo o seu campo. De tal forma, manipular é definido no dicionário da Real Academia Espanhola de 4 maneiras diferentes. 3 nos interessam. Primeiro, dizem nossos sábios da língua espanhola que manipular é operar com as mãos qualquer instrumento. Essa é a primeira definição. Acepção do termo. A segunda acepção do termo é trabalhar algo em excesso, amassá-lo, manuseá-lo. E terceiro, intervir com meios hábeis no mercado, na informação, na política, com distorção da verdade para alcançar interesses particulares. Bem, está claro no shiur de hoje que a acepção que vamos utilizar é a terceira. A habilidade nos negócios, na política, nas relações sociais, para distorcer as coisas e depois usá-las para meu próprio benefício. Isso é manipular. E por extensão, um manipulador é alguém que utiliza essas técnicas enganosas, muitas vezes sutis, para influenciar ou controlar outras pessoas.
Com qual propósito? Sempre com o propósito de sempre obter vantagens pessoais, alcançar seus objetivos, ou satisfazer suas necessidades, ou seu ego doente, às custas dos outros. E isso é algo que você deve sempre ter em mente. Os manipuladores são especialistas na manipulação emocional e psicológica e são habilidosos na apresentação de obsessões. Eles são habilidosos na apresentação de argumentos, são habilidosos na persuasão, são habilidosos na influência. Abraão tem sua amada Sara, nossa mãe falecida. Precisa de um lugar para dar-lhe um sepultamento digno. Mas não tem espaço para isso. Os filhos de Jefe lhe oferecem um pedaço de terra, mas ele prefere comprá-lo, não recebê-lo como presente. A razão é óbvia. Abraão conhece aquelas pessoas, sabe que depois vão ficar jogando na cara dele e de sua descendência esse favor o tempo todo. E por isso ele coloca limites e decide não aceitar o presente, mas comprá-lo. Ele conseguiu fazer isso porque aprendeu a reconhecer as características de um manipulador. E com o passar dos séculos, os manipuladores têm refinado suas técnicas de manipulação. E é importante que cada um de nós, como nosso pai Abraão, aprenda a conhecê-las também. Se você não conhece as características e a sintomatologia de uma doença que é a manipulação, é muito difícil diagnosticá-la e muito menos aplicar o tratamento correto. Quais são as características mais comuns de um manipulador? Quais são as características mais comuns de um manipulador? Primeiro, o engano. Isso é o primeiro engano. Os manipuladores muitas vezes ocultam suas verdadeiras intenções, suas verdadeiras emoções por trás de uma fachada de bondade, por trás de uma fachada de sinceridade. Mas, no fundo, você sempre encontrará o engano. Segundo, sua habilidade para explorar as fraquezas dos outros. O manipulador identifica as vulnerabilidades, as inseguranças ou as necessidades das pessoas para usá-las em benefício próprio. Terceiro, a méthodion. O manipulador é uma pessoa que carece de empatia genuína, de identificação genuína pelos sentimentos e necessidades dos outros. Pode parecer que está interessado em você, mas na verdade ele está buscando satisfazer seus próprios interesses. Quarto, técnicas de controle, táticas de controle. Utilizam uma variedade de táticas de controle, como a manipulação emocional, a culpa, a intimidação, a persuasão constante para obter o que desejam. Quinto, inversão de papéis. O manipulador frequentemente muda de papel em algum relacionamento, passando de vítima a agressor, ou vice-versa, conforme convenha, para manter o controle. Sexto, muita atenção, manutenção de segredos.
O manipulador busca extrair seus segredos, segredos da sua vida passada, de alguma maneira, para então manter esses segredos ou essa informação seletiva para controlar. Então, mais tarde, a essas pessoas. Faça isso que eu te digo, porque senão você sabe que eu sei coisas muito privadas sobre você que te comprometem. Esse é o típico manipulador. Você precisa ter muito cuidado com quem você abre seu coração. Você tem que ter muito cuidado com quem você conta suas coisas íntimas. Sétimo, o manipulador é um especialista em não reconhecer sua responsabilidade. Os manipuladores normalmente evitam assumir a responsabilidade por suas ações e sempre culpam os outros pelas consequências de seus comportamentos. Uma vítima, quando se encontra com um manipulador profissional, é capaz de sair pedindo desculpas. Quando ela é a vítima, você é a vítima. Você é o ofendido ou a ofendida. Mas o manipulador distorce a situação, nega sua responsabilidade, enrola a situação de tal maneira que a pessoa diz: meu chefe está certo, eu é que estou errado. Ele tinha razão em reduzir meu salário porque eu me comportei mal. Isso te leva a outra característica. O manipulador é um especialista em manipular emoções. Sabe como explorar as emoções das pessoas, especialmente como explorar o seu medo. É um especialista em explorar o seu medo, criando culpa e compaixão para alcançar seus objetivos, tudo no mesmo caldeirão. E finalmente, porque o tempo seria muito longo aqui, é um padrão constante. O manipulador mantém um padrão constante. Consistência na manipulação é igual ao abusador físico. Quando um homem abusa de uma mulher, quando um marido abusa de uma mulher, depois ele pede 1000 perdões, e volta a repetir. E ela o perdoa novamente. E em 3 meses ele repete. É um padrão, é uma consistência na manipulação. Eles utilizam esta tática de maneira sistemática, de forma recorrente, uma e outra vez, ao longo do tempo. Por quê? Porque precisam manter sua influência sobre os outros. Isso é o que vemos com Labão. O vemos ali com Labão, com o servo de Abraão. Vemos novamente como ele repete isso com seu próprio sobrinho, Jacó. É uma tendência constante. Não há nada mais difícil do que ter relações sociais com uma manipuladora como Jezabel, como um manipulador como Labão, porque seu comportamento é prejudicial, tóxico, nada ético e normalmente vive destruindo relacionamentos. Vive destruindo relações. Vive destruindo, mina a confiança nas relações sociais. Claro, lidar com um manipulador provoca estresse emocional. Às vezes prejudica a saúde mental das pessoas afetadas. Foi no meio dessas pessoas manipuladoras que viveu Abraão, nosso pai. Foi no meio de pessoas assim que viveu nosso pai, Jacó. O que fez Abraão? Estabeleceu limites. Não aceitou favores e decidiu comprar um campo na caverna de Macpelá.
incluída a caverna, e as árvores que estavam ao redor da caverna para sepultar Sara, nossa mãe, ali. Por que Abraão pagou esse preço alto, sem pedir descontos? Não pediu descontos. Por que Abraão pagou esse alto preço? Se fôssemos converter o que ele pagou por aquele pedacinho de terra, os que fomos a Hebrom e vimos a caverna de Macpela, sabemos que é um pedaço de terra muito pequeno, muito pequeno. Para colocar isso nos dias de hoje, Abraão pagou por aquele pedaço de terra, em valores atuais, quase $1 milhão. Por um pedacinho de terra, para enterrar sua morta. Por que ele fez isso? Ele fez isso porque há pessoas que depois de te fazerem um favor, vão te jogar isso na cara todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. E Abraão antecipou que os filhos de Jefé amanhã podiam dizer, com o passar do tempo, se não fosse por nós, ele não teria nem lugar para enterrar seus mortos. Ou, pior ainda, eventualmente reivindicando esse lugar para eles e comprometendo assim o descanso de nossa mãe Sara até o dia da ressurreição. Meus amigos, isso aconteceu há 4.000 anos atrás. Mas existem hoje em dia pessoas que ainda utilizam os favores que fazem para depois manipular os outros. Por que isso acontece? Por que isso acontece? O que se passa na mente de um manipulador ou de uma manipuladora? Existem muitas razões. Muitas razões, mas vou te dar as seguintes que são, acredito, as mais importantes. Primeiro, poder e controle. Este é o primeiro, poder e controle. Ao fazer favores ou atos de gentileza a algumas pessoas, pensam que assim podem ganhar uma sensação de poder e controle sobre os outros. E então aproveitam a posição de fazer o favor para manipular aqueles que percebem como mais vulneráveis, como mais necessitados, e quase sempre fazem isso, aproveitando a desigualdade na relação, especialmente a desigualdade em termos de sexo, de gênero, em termos econômicos, em termos de conhecimento, em termos de influência. Um manipulador ou manipuladora tem um delírio de grandeza, tem um delírio de domínio, tem um delírio de poder sobre os outros. E então, manipular alimenta esse delírio doentio. É por isso que o fazem, porque ao fazer isso, estão alimentando o seu ego, alimentando esse delírio de poder que carregam por dentro. Podem até dizer, e o que eu ganho com isso? O que estou ganhando com isso? E é verdade, possivelmente não estão obtendo dinheiro pelo que fazem. Mas como são doentes emocionais, manipular alimenta seu ego. Manipular alimenta seu domínio, seu desejo de domínio. Manipular alimenta seu delírio de controlar os outros. E precisamos ter cuidado com essas coisas. Um manipulador tem uma técnica favorita, a dívida emocional. A dívida emocional. O que é dívida emocional? Fazer certas coisas a certas pessoas para que a pessoa beneficiária se sinta em dívida emocional com ela.
Eles constantemente lembram aos outros o favor que fizeram, como um meio de conseguir finalmente o que desejam. Se a pessoa está em uma posição de vulnerabilidade, pode sentir-se obrigada a cumprir os desejos do manipulador em relação aos seus colegas, porque ele tem um sentimento criado por ele, que carrega dentro de si. Sinto que tem uma dívida emocional com ela ou tem uma dívida emocional com ele. E dessa maneira, o manipulador cria escravidão emocional, cria escravos emocionais, dependência emocional o tempo todo. Abraão Avino não caiu na armadilha. Disse: obrigado, eu pago o terreno e não quero descontos. Eu pago o terreno e não quero descontos. Esse é o primeiro passo para se libertar de um manipulador ou de uma manipuladora emocional. Não aceitar favores. Não aceitar os presentes dele ou dela. Não aceite os seus serviços, eu os pago. Porque um manipulador pode se cercar de escravos por dívida emocional, porque isso alimenta seu ego doentio, seus delírios de autoridade, de poder e de controle. Em resumo, nossos pais enfrentaram a manipulação nos dias de suas vidas e nós, seus descendentes, temos que estar preparados para o mesmo, tanto a nível pessoal, como familiar, como de nação. Neste momento em que falo, nosso povo na terra de Israel, nosso exército, o nosso governo está sendo manipulado pelos grandes interesses das grandes elites de poder no mundo. Estamos enfrentando uma séria manipulação política para influenciar a opinião pública, ganhar apoio político ou alcançar objetivos políticos. Como fazem isso? Através da distorção da informação. Como eles fazem isso? Por meio da retórica enganosa, o uso de táticas manipulativas. Observe quanta desinformação, quantas notícias falsas são espalhadas pelo mundo contra o nosso povo israelense. Por que eles fazem isso? Porque a difusão de informações falsas ou enganosas é uma excelente estratégia dos manipuladores para desacreditar e favorecer sua agenda. Observe como nos manipulam. Mediante imagens e vídeos que apresentam Israel como o vilão do filme, como o demônio solto no Oriente Médio é Israel. Aqui na América Latina temos visto e continuamos vendo políticos que usam um discurso polarizador e divisivo para mobilizar sua base de seguidores e criar confrontos dentro da sociedade. Por quê? Porque quando você divide uma nação, então se você está no poder, você pode introduzir novas medidas, novas regras, novas leis, supostamente para resolver o conflito. Quando na verdade é para cumprir sua agenda. Porque os manipuladores são especialistas em criar narrativas emotivas ou exploração do medo, da raiva ou da empatia dos seus seguidores para alcançar sempre seus objetivos. Quem de nós, vamos ser sinceros, quem de nós não está consciente como lançam anúncios publicitários que distorcem a verdade do que está acontecendo agora mesmo em Israel? Ou que apresentam uma seleção de informações seletivas
para criar uma imagem favorável aos interesses de uma elite que opera por trás, sempre procurando colocar Israel como o agressor, não como o agredido, como o perpetrador, não como a vítima. Secaria, quem entrou nas fronteiras de quem? Israel entrou em Gaza para degolar crianças? Entraram soldados do exército de Israel em Gaza para violar meninas, para cortar as mãos de crianças, para violentar mulheres, para matar idosos. Israel entrou em Gaza para sequestrar bebês e crianças pequenas e prendê-los em gaiolas de cães, para exibi-los ao mundo e usá-los depois como arma política para seus próprios interesses. Israel coloca seus mísseis em hospitais, em sinagogas, nos pátios das escolas, nos jardins de infância, em bairros civis, e passar a vida inteira lançando mísseis ao Egito, lançando mísseis à Jordânia, enviando mísseis à Síria, ou enviando mísseis ao Líbano. Já ouviu alguma vez que Israel tenha atacado seus vizinhos a sangue frio, sem motivo algum? Por que essa campanha manipuladora contra Israel? A única democracia do Oriente Médio. A única democracia no Oriente Médio. Meus amigos, estamos vivendo dias convulsos, dias de desinformação, de manipulações por todos os lados, de chantagem, de extorsão. Temos que estar preparados para saber como agir e como ser livre do ego doentio dos manipuladores. Abraão enfrentou com sucesso a manipulação. Também Jacó, que ao final do dia conseguiu sair da casa do manipulador rico e abençoado. Assim também você vai sair da zona de atração, da gravidade do manipulador. Se você colocar em prática os princípios de libertação que vou colocar em suas mãos na próxima aula. Lembre-se disso, você também vai avançar. Você também vai se libertar das redes dos manipuladores. E você vai se erguer e sair de lá com riqueza e bênção autêntica. Com riqueza e bênção autêntica. Embora, para conseguir isso, terá que tomar decisões radicais. Radicais. Contar sempre com a ajuda e bênção de teu Pai que está nos céus. Feliz é o homem que entende isso. Feliz é o homem e a mulher que podem se inspirar no modelo de nossos pais e replicar em nossos próprios dias a graça e o favor de Hashem que operou neles para trazer a proteção, salvação e prosperidade diante dos olhos de seus próprios inimigos. Que esta aula seja uma fonte de emanação espiritual para você, de força emocional para você, que penetre sua neshama, te fortaleça, te cure, te liberte e te restaure totalmente. Amém.